E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. O vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal 6x1, patrocinador master do Cruzeiro também. A Betfair que tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em apostas grátis, basta entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido. Se você já está habituado a esse universo das apostas esportivas, mas utiliza outro site para isso, você tá vacilando feio, né? Porque a Betfair é a única casa que efetivamente investe no Cruzeiro. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, galera? Aposta na moral para você se divertir. O Cruzeiro treinou nessa manhã de terça-feira lá na Toca da Raposa, seguindo aí a preparação para o duelo do próximo domingo, jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre. A partida, que seria 4 horas da tarde, teve o seu horário modificado pela CBF, será 19 horas, né? Também conhecidas como 7 da noite. E a principal novidade nos treinos do Cruzeiro nesse início de semana é o meia Matheus Vital, que voltou a trabalhar com o grupo após a lesão no ombro sofrida uma semana atrás contra o Palmeiras. Ele provavelmente estará à disposição para o jogo contra o Grêmio, se recuperando antes do previsto. O Cruzeiro nunca informa prazo de recuperação quando os atletas se lesionam, mas até pela apuração do Samuel Venâncio, né, havia uma expectativa dele ficar de 2 a 4 semanas fora de combate. Uma semana depois ele já está fazendo trabalhos com o grupo, né, treinos de contato, que mostram que o problema não foi tão grave assim, e essa é uma ótima notícia. Ainda que eu não seja particularmente fã do futebol do Matheus Vital, o último recorte que a gente tem dele é aquela partida contra o Botafogo, né, que ele consegue criar 2 boas chances para o Papagaio, que infelizmente não faz o gol. Então assim, ter o Matheus Vital à disposição é bom, é uma opção a mais para o Pepa, e quanto mais opção para o treinador, melhor. 3 atletas do Sub-20 também treinaram com o profissional hoje, os meias Japa e Vitinho e o atacante Fernando. E eu destaco esse último, atleta de 18 anos que marcou 7 gols nos últimos 4 jogos do time Sub-20. Ele é o nosso artilheiro na temporada com 19 gols em 29 partidas. O interessante é que o Fernando foi titular na campanha do Cruzeiro na Copa São Paulo, né, jogando ali como um ponta direita, fez boas partidas, deu até 2 assistências, mas não marcou nenhum gol na copinha, né, que teve ali Denilson, Arielson, esses jogadores acabaram se destacando mais. O Fernando começou a fazer gol de fato no Brasileiro Sub-20, ele marcou alguns gols importantes em final de jogo contra Grêmio, contra Palmeiras, contra o Bahia, e agora no Campeonato Mineiro Sub-20, que tecnicamente tem um nível abaixo, ele tá lavando a égua, né, tá deitando o cabelo, tá fazendo muito gol. Nos últimos 4 jogos, como eu citei, são 7 gols marcados, por isso que ele tava empatado ali com o Denilson, né, como os artilheiros com 12 gols, e agora ele já tem 19. Pra quem não conhece muito o jogador, o Fernando não é propriamente um centroavante, tá? Ele é mais um ponta, um atacante de beirada. Ultimamente tem até vestido a camisa 9, né? O Cruzeiro tá jogando num esquema sem um centroavante fixo desde que o Arielson foi negociado, foi jogar lá no futebol da Ucrânia. Então em algumas partidas jogou o Juan Índio, em outros jogos a gente tem atuado ali com uma espécie de losango no meio campo, com 4 meias, né? O Vitinho chegando bastante no ataque também, e aí 2 atacantes de mais movimentação, o Fernando e o João Pedro. E considerando o problema do Cruzeiro para fazer gol no profissional, se o Fernando render bem aí nos treinamentos da semana, se eu fosse o Pepa, levaria ele para o jogo, simplesmente por uma questão de tentar aproveitar um momento de confiança. É fato que ele é muito jovem, só 18 anos, ele que veio para o Cruzeiro emprestado pelo Água Santa, né, provavelmente vai ser comprado. A pouca utilização dos jogadores da base é uma crítica que eu faço ao técnico Pepa, acho que já deu tempo para ele conhecer os garotos e poderia dar mais minutos. E aquele negócio, gente, se o jogador tá confiante, se ele trabalhar bem durante a semana, confia nele também, cara. Da mesma forma que o Pepa botou o Robert no último jogo, perdeu uma chance de gol. É verdade, perdeu, mas jogadores experientes também perdem chances claras de gol, até de forma pior, né? O Gilberto já errou gol pior, o próprio Papagaio perdeu 3 chances claras já. Então não é porque o Robert não fez aquele gol que ele é um jogador ruim, ele é bom. O papel do treinador é observar, dar oportunidade, e o papel dos outros jogadores também é dar suporte para esses caras. E eu não falo pro Fernando, pro Robert ou pro Juan Índio, eu falo para todos, tá? O Cruzeiro tem vários jogadores de potencial, mas essa cultura que a gente tem de que um jogador errou, então não presta, isso aí precisa ser modificado. O próprio Ian Lucas
Lucas, que é um menino que fez alguns bons jogos pelo Campeonato Mineiro, né, na época do Pessolano ainda, com o Pepa praticamente não jogou. Pensando agora, próximo jogo, Cruzeiro e Grêmio, vale mais a pena botar num hipotético cenário de segundo tempo Ian Lucas ou Machado? Eu prefiro botar o Ian, simplesmente pelo chilique que o Machado deu lá com o Gilberto, que eu achei aquilo uma sacanagem muito grande, acho que é uma postura que não pode ser admitida dentro de um elenco profissional, que tá todo mundo remando pro mesmo lado. O próprio Fernando Henrique, que não é base do Cruzeiro, já é um jogador um pouquinho mais velho, mas é um cara que também não tem experiência em futebol profissional e eu acho que tá na hora do Pepa dar mais minutos pra ele. O Cruzeiro tem transmitido os jogos do Sub-20, que é mandante, né? A última partida contra o Futebol, por exemplo, ganhou de 5-2. O Japa fez um gol de fora da área, se vocês tiverem oportunidade, assistam lá no canal do Cruzeiro. Um chute maravilhoso assim de fora da área. O Henrique também é um meio-campista que bate bem na bola. Tem gente de qualidade, tá? O Vitinho, que é um canhotinho que veio da Ponte Preta no início do ano, um jogador bem habilidoso. A gente não precisa ficar sempre preso aos mesmos jogadores. E eu sei, se você analisar aí quantos atletas o Pepa já usou nesse Campeonato Brasileiro, ele já usou 34 jogadores diferentes. É muita gente, mas acho que poucos deles foram utilizados de fato, né? Ian Lucas e Fernando Henrique, por exemplo, entraram em um jogo só. Outros dois jogadores que trabalharam no campo nessa terça-feira foram o lateral direito William, se recuperando de lesão na coxa direita, e o zagueiro Lucas Oliveira, que está com problema no tornozelo direito. Eles ainda estão fazendo trabalhos à parte naquela fase de transição. Para o jogo contra o Grêmio, eu acho difícil que um deles volte a ser relacionado, né? Porque ainda estão fazendo aqueles trabalhos à parte. Já deu para ver eles correndo no campo, que é sempre um bom sinal, mas ainda não fazendo trabalhos de contato com outros atletas. Então vamos ter paciência, é claro. No caso do Oliveira, eu imagino que quando ele estiver 100%, ele não volta como titular do time, até quando a gente lembra que na última partida que o Pepa teve Oliveira e Neres à disposição, o titular foi o Neres, tá? Foi aquela partida contra o Coritiba que ficou 0-0. O Oliveira entrou no segundo tempo e aí na rodada seguinte, como o Neres estava suspenso pelo terceiro amarelo, o Oliveira jogou como titular contra o Goiás, mas acabou se machucando ainda no primeiro tempo. Além desses dois jogadores, a gente tem o João Marcelo, que chegou recentemente, ainda não estreou pelo Cruzeiro, e eu tô bastante curioso para ver esse camarada em campo. Me parece um zagueiro interessante e quem sabe a gente não consiga aproveitar um pouco melhor as bolas paradas ofensivas, né? O último jogo, por exemplo, o Castan teve 3 finalizações ali, não conseguiu botar nenhuma para dentro do gol. E sobre o William, tecnicamente é um lateral muito melhor que o Palácios, né? Que é o seu reserva imediato. Muita gente pegando no pé do Palácios, que realmente não fez nenhum grande jogo pelo Cruzeiro até agora, mas eu acho que ele estava fazendo uma partida bem correta no último jogo e infelizmente na última bola teve aquela sucessão de erros, né? Um deles, o fato dele não ter conseguido bloquear o cruzamento, mas aí saiu o gol do Corinthians. Mas para esse próximo jogo é Elibelton Palácios, vamos torcer para que ele possa jogar bem, porque a gente precisa ter disputa por posição em todos os setores, né? E no caso do William, que bom que é uma lesão mais leve, né? Uma lesão na coxa, todo mundo ficou preocupado pela saída dele no jogo contra o Palmeiras, mas já tá correndo no campo, daqui a pouco tá pronto para jogar aí. O William que jogou praticamente todas as partidas do primeiro turno. O Cruzeiro divulgou no canal de YouTube um vídeo mostrando detalhes da recuperação do Matheus Pereira, o tratamento que vem sendo realizado para movimentar o joelho do atleta sem que ele se esforce enquanto se recupera da lesão nos ligamentos. E o fisioterapeuta do Cruzeiro explica, né, o funcionamento da máquina que retira ali o impacto, mas mantém o movimento do joelho do atleta até para preservar o pleno funcionamento das outras partes ali, menisco e tudo mais. É um conteúdo bem interessante e eu gostei de ver que o Matheus Pereira mantém aquele bom humor, né? É um cara que chegou aqui no Cruzeiro com um alto astral muito grande, parece que a lesão pode ter gerado um baque imediato, mas ele já está recuperado aí psicologicamente, porque eu acho que a cabeça é muito importante num atleta que se lesiona no primeiro jogo pelo clube. E uma notícia muito positiva e importante é que a recuperação judicial do Cruzeiro foi homologada. O plano que já havia sido aprovado em audiência com os credores, mas haviam embargos que foram recusados pela Justiça, com exceção de um ponto que trata exclusivamente dos credores que não votaram a favor. Mas como a maioria aprovou o plano, o processo segue em frente e essa notícia ela é muito boa porque tira a corda do pescoço do Cruzeiro, né? O Cruzeiro passa a ter um plano agora de pagamento, em até 90 dias, salvo engano, tem que pagar um valor de R$15 mil para todos os credores de até 150 salários mínimos. Esses, inclusive, receberão o valor integral, sem nenhum tipo de desconto. Então agora, rapaziada, é pagar mesmo, honrar os compromissos, colocar tudo em dia de acordo com o plano que foi aprovado, né? E é muito bom isso, saber
que agora a gente tá aqui reclamando do Cruzeiro, discutindo questão de campo, treinador e tudo mais, e a gente não precisa mais ficar falando se o Cruzeiro vai continuar existindo ou não, tá? Então, assim, tá melhorando o negócio, tá? Ainda que a gente esteja puto pela questão de resultados, é muito bom que a gente esteja puto por isso e não pelo fato do Cruzeiro poder acabar. Por fim, eu gostaria de deixar um pedido pra vocês, não é um conselho, porque se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas que a gente prestasse muita atenção nas pessoas que falam que o Cruzeiro tá bom demais quando tá ganhando e que o Cruzeiro tá ruim demais quando a vitória não vem. Porque a gente vive um período bem peculiar em que as pessoas precisam ganhar espaço, né, pra falar, especialmente na internet, mas em mídias, enfim, as pessoas querem ter espaço pra falar. E tem gente que fala pro bem do Cruzeiro, tem gente que fala pra lucrar em meio à crise. É abrir o olho, aprender a ter esse discernimento, porque a temporada que o Cruzeiro faz até o momento, ela é medíocre na acepção da palavra, né? O Campeonato Brasileiro não é bom, também não é péssimo. Ele é meio de tabela e a gente precisa muito que o Cruzeiro melhore, sim. E deixo um convite pra vocês, hein? Às 7h30 da noite dessa terça-feira eu vou participar de uma live lá no canal do Samuel Venâncio pra gente falar mais sobre o Cruzeiro. Samuel Venâncio que dispensa apresentações, né? Então se você tá vendo esse vídeo na hora que eu tô publicando, chega lá no canal do Samuel, então, 19h30, pra gente trocar uma ideia, o que tá bom, o que tá ruim, enfim, vamos conversar sobre o Cruzeiro de forma geral. Thiago Valu vai estar nessa também. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!